Vamos orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma terça-feira da conquista, por mais uma semana, por mais um mês que está findando hoje, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado graça, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te adoramos, te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por mais um culto onde nós podemos reunir como igreja do Senhor. Ó Deus, para te louvar, para bendizer o teu nome, para dar toda a honra, glória, louvor e adoração que somente ao Senhor é devida. Ó Pai, eu te peço, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que falamos, pensamos, ó Deus, fizemos de alguma forma que não tenha agradado ao Senhor. Purifica-nos, ó Deus, lava-nos com o teu sangue, nos restaura na tua presença, ó Pai, nos leva para perto de ti, para que mais e mais possamos estar aconchegados em teus braços, ser conduzidos pelo teu Espírito, ó Deus, ser renovados, ser fortalecidos. Ó Paizinho querido, tenha a direção deste culto, nos usa no louvor, usa a tua serva com as crianças, usa o teu servo na ministração da tua palavra. Ó Deus, que todos nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas venhamos ser cheios de ti, cheios da tua presença, Pai, porque nós necessitamos do Senhor a cada dia, a cada instante, Pai. Tu és o centro neste lugar, ó Deus, tu és o centro neste lugar, e nós estamos aqui com o único propósito de nos rendermos a Ti, de Te adorar, Jesus, de nos prostrarmos, de buscarmos um direcionamento do Senhor, de buscarmos um direcionamento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Ó Paizinho querido, desperta a Tua igreja para Te buscar, desperta a Tua igreja para Te servir, desperta a Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão cansados, desanimados, traga sobre eles um novo vigor, restaura suas forças. Aos que estão enfermos, vem com a cura, com o Teu bálsamo. Em nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos toda enfermidade, toda ação do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que haja libertação neste lugar, que haja vidas restauradas neste lugar. Ó Pai, através dessa live, todos aqueles que pararem ali, Senhor, para cultuar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, para receber uma oração, para louvar o Teu nome, que sejam impactados pela Tua presença. Oh Espírito Santo, que vidas possam se render a Ti, que vidas possam ser alcançadas, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor. Com suas palmas, louva ao Senhor. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu
não dá para ser feliz sem o Senhor Jesus. Aleluia, não dá para nós vivermos sem o Senhor Jesus. Aleluia. O mercado está vazio, teu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões têm seus vazios, passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Veja a multidão subindo, roxo cor angelical. Todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Você tem essa convicção de que o rei vem te buscar? Aleluia. 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 Tão lindo é o momento que o Senhor nos visita. Tão lindo é o momento que o Senhor fala conosco. Aleluia. Tão lindo é cada momento
altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dei esse amor e senti, eu sei que morro. Eu morro. Eu não suportaria sem te odeio. Tão lindo é cada momento que me deseja e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Peça para ele, leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar onde só você e o Senhor, onde somente vocês dois podem desfrutar deste momento de intimidade, de relacionamento com o Pai. Eu dependo desse amor e senti, eu sei que vou. Diga para ele, leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo e senti, eu sei que vou. Aonde que ele te enxergou? Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou? Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Leva-me ao lugar. Leva-nos a Deus, onde só eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Oh, Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua presença em nós. Onde
Oh Deus, o Senhor nos enxergou. Onde ninguém mais via valor em nós, o Senhor viu. O Senhor nos encontrou e o Senhor nos resgatou. Nos leva para mais perto de Ti cada dia, para vivermos, ó Deus, uma experiência contigo, um relacionamento íntimo contigo. Oh Papai, demonstra o Seu amor a cada dia a nós, mesmo quando nós achamos que estamos só, mesmo quando achamos que somos imperfeitos, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos chamando, o Senhor continua nos abraçando, o Senhor continua dizendo que nos ama, o Senhor continua dizendo que está disposto a andar conosco, a nos sustentar, a nos livrar. Ele quer um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer que você desfrute dessa liberdade de pai e filho, de pai e filha. Ele quer que você desfrute dessa liberdade que você tem com Abba Pai, o seu paizinho querido, o seu paizinho querido, aquele que você pode se assentar no colo e chorar e entregar a sua dificuldade, as circunstâncias que você não pode contar a ninguém. Você tem liberdade para contar ao seu paizinho querido. Você tem liberdade com Ele, onde é só você e o Senhor, onde não tem interferências, onde não tem acusações. É só você e o Pai, é só você e o seu papai. Oh, como nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós morremos, nós perecemos. Nós somos tão frágeis, Pai. Nós somos dependentes do Teu amor, da Tua graça. Nós somos dependentes de Ti. Leva-nos a um lugar maior contigo, a uma intimidade contigo, a um relacionamento sincero contigo, onde nós desfrutamos, ó Pai, da Tua presença maravilhosa. Aleluia, como é bom Te servir, Jesus, e como é bom caminhar contigo todos os dias. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Quero chamar as crianças aqui à frente. Aleluia. Louvamos o nome do nosso Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus. Que Deus abençoe e nos dê graça. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Estenda suas mãos pela vida delas. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração, ó Deus, exaltar o Teu santo nome neste lugar. Oramos, ó Deus, por cada criança neste momento, crianças que também são representadas pelo seu pai e a tua mãe ali na live. O Senhor abençoe, Pai, cada criança, cada filho deste homem e desta mulher que está ali na live. Abençoe também as crianças aqui presentes. O Senhor possa agora, ó Pai, ó Deus, usar a tua serva no culto infantil. Toma a vida dela como instrumento do Senhor para falar, ó Deus, no coração dessas crianças aqui nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir. Que Deus possa estar falando em nossos corações, igreja. Graças a Deus pela tua presença aqui, né? Pelas nossas vidas que nos encontramos, por este momento que nós louvamos a Deus. E neste instante, né, nós iremos ouvir um momento da palavra do Senhor, ao qual está em 2 Coríntios capítulo 13. Eu quero te convidar a abrir comigo, capítulo 13 de 2 Coríntios, apenas o verso 11. É o que nós iremos fazer a leitura. Você que puder ficar de pé, faça isso. E nós estaremos lendo o verso 11 do capítulo 13 de 2 Coríntios,
em nome de Jesus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Vamos ler mais uma vez, igreja? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero orar com você nesta noite. Pai, eu quero agradecer por mais uma noite, mais uma oportunidade, mais um momento que o Senhor ó Deus, nos prepara juntos aqui, como igreja, para te adorar e te servir. Eu quero pedir que o Senhor possa, ó Deus, falar no coração da tua igreja, no meu coração, no coração do teu povo, em todos nós, ó Pai, que estamos aqui presentes para ouvir o teu evangelho. Ó Deus, usa, Pai, ó Deus, a minha vida com misericórdia e graça como instrumento para falar no coração desses que aqui estão presencialmente, ó Deus, literalmente falando, como aqueles que estão ali também através da live. Oramos, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Toma o teu assento, igreja, em nome de Jesus. Igreja, nós estamos a algumas horas de um novo mês, né? Ou seja, nós estamos a algumas horas para encerrarmos mais um ciclo e iniciar um novo ciclo, né? E todo início e fim, todo princípio, todo encerramento, tudo isso na nossa vida nos traz uma análise, né? Pensamentos, retrospectivas, né? Podermos olhar e analisarmos o que tem acontecido, como estamos, o que tem se passado. E quando nós pegamos a segunda carta de Coríntios, que se nós estudarmos sobre as cartas, nós vamos ver que é possível que Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Coríntios. Isso a Bíblia não fala, é uma possibilidade. Então nós vemos um relacionamento grande, né? A Bíblia, ela traz 2 cartas, 2 epístolas, né? Mas o que nós percebemos é que no findar de tudo aquilo que Paulo estava trazendo à igreja de Corinto, nós vamos perceber que nas suas últimas instruções, as suas últimas colocações, as suas últimas palavras, ele traz alguns conselhos, ele traz algumas colocações necessárias para uma vida cristã, e não só uma vida pessoal, mas a igreja por inteiro, né? Ou seja, para ser sincero para vocês, hoje eu não tive tempo como outrora, né? Eu às vezes tiro um certo tempo para sentar, para olhar, para pensar, para orar uma palavra específica para a noite de culto, né? Eu fiquei literalmente, né, ali na construção de 10 para 7 da manhã até agora 6 horas aproximadamente. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o Messias: leva as meninas que eu vou tomar um banho e vou pensar. Falei: Senhor, tenha misericórdia, né? E a palavra que veio em meu coração para este último momento, essas últimas horas, como a igreja sabe o quanto eu gosto de fazer retrospectiva, análise, olhar para o mês que se encerra, o mês que vai adentrar. E a palavra que veio no meu coração como igreja
A palavra eclesiástica, Deus trouxe em meu coração, indiferente de quem estaria, quem não estaria, quem viria, quem não viria. Outrora bom seria toda a igreja, mas é pegar aquilo que Paulo trouxe como findar a igreja de Corinto, mostrando qual necessidade. Paulo ele diz assim: quanto ao mais. Interessante que quando esta colocação ela é feita em uma literatura, quanto mais, ou a palavra mais, essa colocação de dizer assim, depois que eu disse isso tudo, eu encerro então dizendo para você, o quanto mais é mais ou menos esta ideia. Quanto mais, irmãos, apesar de tudo que eu disse, apesar de tudo que eu falei, apesar das visitas que eu fiz, apesar dos conselhos que eu deixei, apesar, das organizações que nós fizemos, ele diz assim: regozijai-vos. Ou seja, Paulo ele traz uma ideia de uma necessidade de quê? De alegrar, de nós termos alegria. Igreja, talvez um dos princípios necessários na vida humana é exatamente a felicidade, a alegria no coração. Nós vamos ver Provérbios trabalhando N vezes a necessidade de não deixarmos a nossa alma se abater. Ou seja, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos uma vida próspera diante de jogar, por terra toda infelicidade, toda mágoa, toda depressão, toda tristeza. Tudo isso são sentimentos que podem nos fazer desanimar, parar, olhar para trás. Ou seja, todos esses sentimentos nos faz esquecer muitas vezes quem é Deus. A tristeza é elevada, a mágoa é elevada, a infelicidade, ela nos fazem esquecer as promessas que Deus nos fez. Vocês lembram os discípulos a caminho de Emaús, quando a Bíblia declara que Jesus estava com eles, andando com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Eles estavam mais focados naquilo que aconteceu do que naquilo que Jesus havia prometido. Ou seja, a mágoa, a tristeza, existia uma tristeza, um desespero, um medo no coração deles, que fez com que eles ficassem cegos, a ponto de não perceber a presença de Jesus, mas olhar para o que tinha acontecido e não para o que Jesus havia prometido. E isso é um perigo na nossa vida, igreja, porque nós temos que viver o cristão, ele vive baseado em promessa. O cristão, ele vive baseado em fé. O mês de outubro está chegando. Pensa, nós estamos aproximando, no caso do último terço, vamos dizer assim, do último quarto do ano, separando, em 4 partes, está se encerrando. Estamos aí adentrando, em trimestre final. Já podemos dizer, estamos no fim do ano. E o que a gente percebe é que muitas vezes preocupamos, muitas vezes dependendo do que nós planejamos para o ano de 2025, talvez existe uma ansiedade, existe talvez um desespero, um pensamento de se vai dar, se não vai. Mas o que nós temos que entender, igreja, é que nós cristãos, nós vivemos em 2 etapas, promessa e fé. Primeiro, promessa, porque nós cremos naquele que nos prometeu. E a fé, porque ela nos faz ter a paciência de esperar o dia certo da promessa se cumprir. Ou seja, a gente vive dessa forma. Nós vivemos
baseados naquilo que nós não enxergamos. O amanhã nós não enxergamos, o mês de outubro nós não enxergamos. Nós planejamos, temos planejamentos, organizações, né? O mês de outubro é um mês cheio para a igreja, cheio em todos os sentidos. Nós teremos organizações, teremos todos os fins de semana cheios, voltado a planejamentos, cantinas, voltado a evangelismos, voltado ao evento do 18 e 19, e aí eu chamo a igreja a abraçar, voltado aos detalhes finais da saída de nosso aluguel, né? O fim do mês pós o evento, nós teremos coisas criteriosas para encerrarmos ali aquele ambiente, prepararmos a entrada de novembro, para então vermos uma data propícia para nós realmente entrarmos ali em nome de Jesus. Ou seja, então, nós estamos organizando tudo. Tudo está dentro de uma base, mas nós nem sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Mas quando Paulo ele fala regozijar, é a alegria diante da promessa e da fé, entendendo que independente se eu amanhã irei amanhecer vivo, mas se eu vivo em alegria em Cristo, entendendo que o meu Redentor vive, eu saberei que independente de abrir os olhos amanhã mais uma vez ou não, eu estarei com Cristo, independente de ser aqui ou na glória, em nome de Jesus, igreja. Às vezes eu tenho um costume de, quando eu vou me despedir de alguém, né? Diante de um local distante, uma viagem, se a gente não se vê mais aqui, nós nos vemos na glória. Porque talvez, por um longo prazo, talvez de 1 ano, 2 anos, a gente pode não se encontrar, e se acontecer algo neste meio tempo, seja Jesus chamar a mim, chamar você, ou nós todos chegar a hora da volta universal, nós iremos nos ver na glória. Ou seja, entendemos então que Paulo ele chama a igreja a regozijar, ele chama a igreja também a ser perfeita. Interessante que essa colocação de Paulo, não que ele escreveu isso para a igreja de Coríntios, mas ele escreveu para a igreja de Filipenses. Em Filipenses capítulo 3, Paulo ele vai trabalhar a ideia de esquecer as coisas que para trás ficam. Ele diz a partir do capítulo 3, a partir do verso 11, 12, 13, 14, quando ele começa a trabalhar, do verso 14, dizendo, não que eu tenha alcançado tal perfeição, né? Não que eu seja santo, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu sigo para aquilo que é soberana vocação de Cristo Jesus na minha vida. Então, ainda que Paulo não fala essas palavras para a igreja de Corinto, mas ele fala para a igreja de Filipenses, mas o raciocínio dele estava interligado. Quando ele diz, seja perfeitos, ele não estava dizendo que tem condição de ser, mas o que ele estava dizendo é que eu tenho condições de buscar a ser. No contexto de ser santo, que é o mesmo princípio de perfeição, nós seremos? Não. Nós temos condições de ser perfeito? Não. Porque nós vivemos em um corpo humano dotado daquilo que herdamos como pecado. A nossa carne, ela vem de raiz pecaminosa. Todos nós descendemos de Adão, de Eva juntamente. Ou seja, então, há sobre nós uma raiz pecaminosa que herdamos como herança. Não tem jeito.
Mas o interessante, igreja, é que apesar da herança pecaminosa, a Bíblia também relata que se eu estiver em Cristo, ou seja, a salvação em Cristo, ela me traz também ser herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Ou seja, ainda que herdamos algo pecaminoso, Cristo, Ele veio, Ele morreu na cruz, Ele se entregou, Ele aniquilou o pecado como o segundo Adão, ao qual a Bíblia declara, para nos mostrar que ainda que existe uma herança pecaminosa sobre nós, existe uma condição de herdarmos aquilo que também é os céus, ou seja, sermos co-herdeiros com Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Podemos, mas nós temos que alcançar essa perfeição que a Bíblia declara. Essa perfeição de aprimoramento da nossa fé, de aprimoramento da nossa vida, de aprimoramento dos nossos sentimentos. Porque quando ele diz seja perfeito, ele estava dizendo procure aperfeiçoar. Procure a cada dia alcançar a perfeição, alcançar aquilo que foi lhe dado de Cristo Jesus. Procure a cada dia viver mais e mais a vontade de Deus. Eu não sei como você viveu 2025 até agora, ou baseando o mês de setembro, eu não sei como você viveu ele. Eu não sei como está a sua vida, como você tem vivido. Mas o que o Senhor nos chama é entender a necessidade de procurar um aperfeiçoamento. E a procura do aperfeiçoamento, igreja, ela nos faz basear tudo. Nós falamos de promessas aqui domingo. Nós falamos daquilo que Deus nos prometeu como a principal promessa. Ela está ligada em quê? Ela está ligada na salvação, o primeiro ponto. Porque quando eu entendo que a principal promessa de Deus na minha vida é a salvação, tudo que eu tiver e tudo que eu alcançar, eu vou fundamentar na promessa da salvação. Porque se eu não fundamentar o carro que eu consigo comprar, se eu não fundamentar a casa que eu alcanço, se eu não fundamentar o meu casamento, a minha família, os meus filhos, o emprego tão sonhado, a porta que se abriu, a porta de uma universidade, de um estudo, de uma faculdade que eu tanto desejava se abriu, um relacionamento que eu tanto anseiava, Deus me deu, um ministério. Se eu não fundamentar tudo isso e muito mais, eu só citei alguns fundamentos da vida diária. E se eu não fundamentar tudo isso, minha vida financeira, material, profissional e etc, se eu não fundamentar isso na principal promessa que é a salvação, eu vou me perder. Porque a fundamentação de tudo que eu alcanço e de tudo que eu tenho na minha vida tem que estar interligado naquilo que é a salvação. Porque senão nós entramos naquele ponto de que adianta ganhar o mundo todo e perder minha própria vida, perder a minha salvação. Não tem valor nenhum. Talvez eu tenha uma vida financeira, material perfeita, eu tenho uma saúde perfeita, eu tenho um nome bacana, eu tenho condições materiais, eu tenho uma formação acadêmica invejável, eu sou respeitado por onde eu passo, eu tenho uma família plausível, eu tenho filhos perfeitos, mas na hora final, aquele momento, eu não estou na glória. Do que adianta? Ou seja, a Bíblia diz que aquele que perder sua própria vida nesta terra achará, e aquele que achar perderá. Ou seja, no sentido de que não é que eu não possa alcançar os sonhos, projetos, alcançar
uma vida bem-sucedida em todas as áreas nesta terra, um bom casamento, uma boa família, um bom filhos, uma vida financeira, ter uma conta bancária abençoada, não é que eu não possa alcançar uma vida material, profissional bem-sucedida, nós não estamos falando disso. O que nós estamos falando é os nossos corações não estão além daquilo que é terreno. Quando Jesus trabalhou com aquele que era o jovem rico, que ele chama, vem cá, e ele, na verdade, ele, né, trocando o detalhe aqui, é ele que começa a conversar com Jesus. Ele faz uma pergunta e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer mesmo, né, para herdar? O que eu preciso? Qual que é o caminho? Aí Jesus explica para ele, né? Aí ele quis se gabar. Então isso está bacana, né? Porque isso eu faço desde a minha meninice. Aí Jesus vai e diz para ele assim: então é o seguinte, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, distribui os pobres e depois me siga. Ou seja, não é que Jesus estava colocando uma regra ou ali vamos dizer assim, um mandamento, não. Então o ser humano tem que vender tudo. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava trabalhando ali especificamente o coração do jovem rico. Talvez ele pode até estar trabalhando comigo e com você aqui, você na live, quem sabe? Porque talvez como jovem rico nós também estamos com o nosso coração voltado a tudo aquilo que é terreno. Porque se o nosso coração estiver voltado em tudo aquilo que é terreno, as mesmas colocações de Jesus com o jovem rico é para nós. Porque a Bíblia declara que quando Jesus diz isso para ele, o que ele faz? Ele sai abatido, porque ele não conseguiria fazer o que Jesus mandou, porque o coração dele estava voltado naquilo que eram as suas riquezas. Ele não estava interessado em salvação. A pergunta dele não era voltado naquilo que era salvação. Porque pensa comigo, igreja, ainda que isso não é mandamento, mas se Jesus aparece para você agora, neste momento, se o seu coração está no céu, se Jesus aparecer para você agora e dizer assim: vende a sua casa, distribui os seus bens para os pobres, porque agora eu vou te buscar para morar comigo na glória. Que era mais ou menos essa conversa dele com o jovem rico. Você não faria? Se a sua resposta é não, talvez Jesus quer trabalhar com você como ele trabalhou com o jovem rico. Porque a ideia é essa. Se Jesus aparecer para mim, num sentido figurado ali, num sentido real de eu entender que Ele está comigo, falando para mim agora: vende tudo, porque sua hora está chegando. Ou seja, meu coração seria entregue, porque verdadeiramente Ele chamou, Ele disse a nós. Eu não estou dizendo de profetadas, né? Porque hoje nós temos muito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do próprio Jesus, como ele pode fazer, como ele apareceu para Paulo, né? Como ele aparece para muitos, e dizer para nós mesmos: a sua hora está chegando. Eu quero que você faça isso e isso, porque aí a salvação estará concreta, por exemplo. Ou seja, existe uma necessidade de entendermos que a perfeição, ela é as nossas vidas serem aperfeiçoadas dia após dia. Porque a perfeição, ela é um processo que será encerrado quando o Espírito ser derramado sobre toda a carne, a Bíblia declara. Aí então, igreja, nós teremos um corpo glorificado com Deus. E esse tempo está chegando. Está aproximando. Mas para nós entendermos isso, Paulo ele declara mais um detalhe que para mim e para você é importante.
Depois de ele falar da perfeição, ele diz assim, ó, sede consolados. Igreja, às vezes a gente fala dessa palavra e sabe o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? Quando ele fala ser consolados, ele estava falando para a igreja de Corinto cuidar um do outro. E esse cuidado aqui que Paulo estava falando não era nem no sentido de carinho, né? Nem sempre, mas é uma exortação mútua. Ou seja, o que é isso? Nem sempre consolar alguém é apoiar as suas decisões. Muito pelo contrário. Consolar, muitas vezes, é ir contra decisões que são errôneas na vida de quem nós amamos. O problema é que ninguém está afim, né? Quando nós viramos para alguém, dizemos, né? Ó, deixa eu te falar, não faz isso não. Isso não é bacana. Isso não é correto. Normalmente as pessoas não gostam. Exortação. Mas quando diz no Salmo 23 que a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Pensa comigo, para que é vara? O Salmo 23 ele inicia falando o quê? O Senhor é o quê? O meu pastor. O que pastor faz com uma vara e com um cajado? Às vezes até bate para endireitar o animal, né? Falando literalmente, falando aqui de pastor e ovelha, ou um gado, né? Por exemplo, ou seja, o cajado, né? A vara, às vezes vai colocar no caminho, vai endireitar, vai mostrar que não é ali, que tem que virar, que não, vem para cá, vai para lá, vira para a direita, para a esquerda, ou seja, e às vezes dá uma varada ali para mostrar que ali não é o correto. Então quando fala de consolo aqui, é exatamente a vara e o cajado. E às vezes nós precisamos de compreender, e o processo da colocação de Paulo anterior, de ser perfeito, é exatamente para nós conseguirmos entender que nós também seremos consolados no sentido de uma exortação mútua. Porque se eu não saber ser consolado nesse sentido, é sinal que eu não sei viver aquilo que é o Evangelho. Porque a consolação, ela nos demonstra uma condição de ser exortado quando for necessário. Porque, igreja, o céu é lugar de pessoas que reconhecem que são imperfeitos. E reconhecimento de imperfeição é só para aqueles que entendem que a vara e o cajado os consolam, os endireitam, os colocam naquilo que é o prumo de Deus, naquilo que é a vontade de Deus. Aí ele diz, sede de um mesmo parecer. É aqui que entra o detalhe importante desta noite. Igreja, um pensamento mútuo, um parecer, uma mesma visão. Se nós trabalharmos isso aqui em todos os sentidos, na sua casa, no seu casamento, na sua vida com seus filhos, lá no seu local de trabalho, na sua igreja, em tudo na nossa vida que envolve relacionamento. Tudo. Se nós tivermos um mesmo pensamento, nós iremos chegar longe. Quando eu falo de um mesmo pensamento, eu olho lá para a Torre de Babel. Eu sempre olho para ali. Quando o próprio Deus ele vira e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, nós temos que descer ali
e confundiu o entendimento daquele povo, porque eles estão num pensamento semelhante, eles estão ligados uns com os outros. Se nós não fizermos alguma coisa, ninguém vai os parar. Olha quem estava falando, Deus. Ou seja, ali era para um negócio negativo, era desobediência. Eles estavam desobedecendo, porque a vontade de Deus era o quê? Espalha. Eles estavam fazendo o quê? Ajuntando. Mas o ajuntamento, o próprio Deus demonstrou o quanto eles eram poderosos. Só de eles estarem pensando igual, fazendo igual, trabalhando igual, falando igual, ou seja, numa mesma visão. Então quando Paulo diz assim, sede de um mesmo parecer, Paulo estava falando assim, ó, vocês vão vencer demais se tiver uma visão semelhante. Se vocês seguirem no mesmo pensamento, numa mesma visão, se vocês prosseguirem, né, no mesmo diálogo, vocês vão vencer de uma maneira incrível. Ou seja, igreja, caminhar. Nós estamos chegando mais um mês. E nós temos que caminhar. Eu estou falando isso como Igreja Batista Ebenezer. E falando isso como você também, a sua vida. Porque se alguma coisa está desandando é porque existe um pensamento naquilo que é a estrutura da nossa vida que não tem estado alinhado juntamente com aqueles que fazem parte. Qual é a estrutura da nossa vida? O que nos faz viver diariamente bem ou mal? Sair de casa para o trabalho, para os nossos afazeres, bem ou mal? É a nossa família. Ou seja, então trabalhando internamente dentro da sua casa, dentro do seu lar e dentro da igreja. O que eu sempre entendo, igreja, que uma igreja com famílias saradas também vai ser uma igreja sarada. Ou seja, uma igreja com pessoas, homens e mulheres, sejam eles casados ou não, seja eles ainda só filhos no lar dos seus pais ou já criando uma família, se eles tiverem um parecer semelhante dentro da sua casa, eles vão ter um parecer semelhante também na igreja. E aí nós seremos um povo forte. E é isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos de estar conectados. Conectados. No mesmo desejo. No mesmo sentimento. No mesmo querer. Ou seja, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós, tanto num sentido coletivo, eclesiástico, tanto num sentido pessoal, família, sua casa. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo mais em 2025 ainda, nesses meses que nos restam. Deus tem ainda 3 meses para você. Você tem 1/4 deste mês ainda para viver. Deste ano ainda para viver. Ainda não acabou. Os seus sonhos, os seus planos de 2025. Vocês se lembram quando nós iniciamos falando do sistema coletivo, né? Eu tinha expectativa de fevereiro, depois mudei para junho, depois mudei para a festa agora, né, outubro, depois eu tive que já mudar, e agora estamos mudados, novembro, vamos lá. Mas eu creio, pelos olhos da fé, se você estiver conectado comigo, que de novembro não passa,
Se você estiver conectado, numa mesma visão, no mesmo parecer, no mesmo desejo, porque quando nós fazemos isso, igreja, nós fazemos o que for necessário, o que nós pudermos e às vezes até o que não pudermos, e trabalhamos pela fé, porque naquela obra ali eu tenho vivido pela fé, igreja, eu estou pela fé, ou seja, crendo, orando, trabalhando, lutando, conectando e entendendo que Deus vai prover a cada dia o que for necessário. Ele tem feito isso. Eu gosto sempre de dizer, não fazendo loucura, sendo racional, tendo uma fé racional, mas ao mesmo tempo uma fé verdadeira. Porque quando nós temos fé, nós temos coragem. Eu digo para vocês que já chegou pessoas de outras igrejas dizendo para mim, rapaz, como é que vocês estão conseguindo fazer ali? Porque às vezes olha a igreja, né, um ambiente pequeno, né? Até mesmo nossa igreja às vezes ela inverte, né? O público que está aqui hoje, talvez no próximo já não é. Que é horrível, né, igreja? Você tinha que estar no próximo para o outro vir, a gente reunir e ter uma igreja cheia, isso é importante. Eu sempre falo que quantidade para Deus não é importante, mas para pessoas são. Porque quando chega alguém no local cheio, ele vai querer estar ali. Se chegar e estiver vazio, ele vai querer ir embora. Pessoas chama pessoas, entenda isso. Pessoas chama pessoas. Onde tem movimento, burburinho, outros querem aproximar. Veja, você pode estar cá embaixo, 200 metros de alguma coisa. Se você vê lá em cima um enchimento, você quer ir lá ver o que está acontecendo. Quando a igreja está cheia, as pessoas, ó, aquele negócio está movimentando, está acontecendo. Eu vou lá ver, parece que lá está diferente o negócio. Então nós temos que ter essa conexão, igreja. E Deus vai nos dar graça para a gente viver em paz. E desse Deus de amor e de paz, Ele vai estar conosco, Ele é conosco. Viva esses 3 meses, esse 1/4 aí. Viva este último trimestre como se fosse o último da sua vida. Vamos fazer esse pacto em nós. Tanto no sentido eclesiástico, a igreja, olha, esse mês nós temos projetos de evangelismo, né? Mês de outubro. O domingo, dia 12, é 12? É 12. Domingo, dia 12, nós vamos terminar o culto mais cedo. Sabe para quê? Para fazer evangelismo. Já estou adiantando para você, conto com vocês. Nós vamos começar o culto normal, às 7 horas, e vamos encerrar ele mais ou menos igual hoje, ó. Estamos acabando aqui. Umas 8h10 aproximadamente nós vamos sair na rua. Vamos aproveitar o fluxo da praça aqui e nós vamos convidar para o próximo fim de semana, né? Que é o sábado e domingo, em nome de Jesus. Então nós contamos com vocês. Fazer o ID, aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é o desejo do Senhor. Mulheres, né? Você tem que ter a visão de desejo, de frustração, se aqui estiver vazio, dia 18. Ou seja, todos nós, pai e mãe, de crianças, nós temos que nos frustrar se só nosso filho estiver aqui no domingo, dia 19. Nós temos que ter essa conexão de desejo de algo acontecer. Se nós tivermos isso, igreja, em breve nós vamos ter que quebrar aquela parede lá e estender aquele templo, em nome de Jesus. Porque é isso que eu tenho falado. Vai depender das necessidades, quando nós não devermos nada mais, o que nós iremos fazer. Se nós iremos melhorar o ambiente que já existe, ou se nós iremos quebrar a parede para estender o templo. Porque nós temos ali 30 metros para frente ainda. Ou seja, eu espero ter que quebrar a parede, amém? Tem alguém comigo? Em nome de Jesus. Ou seja,
Então nós temos que ter a mesma conexão. Então vamos pegar essa mensagem para entrarmos daqui 4 horas, é outubro. Vamos consagrar este mês. Vamos consagrar para que Deus nos dê essa graça de podermos realmente ser o último mês aqui e o próximo mês já ser o mês da entrada. Em nome de Jesus, igreja. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar, Pai. Queremos bendizer o teu nome. Agradecer porque o Senhor é bom. A tua graça, a tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Eu quero louvar ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor vai nos fazer. Obrigado por este culto, pela tua palavra. O Senhor venha nos conectar, Pai, nos conectar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor venha nos levar, Pai, ó Deus, segundo é a tua vontade, segundo é a tua verdade, segundo é o teu desejo. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor. O Senhor venha fundamentando em nossas vidas a cada dia mais e mais o teu amor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço por todas as coisas. Nós agradecemos por mais um mês que o Senhor nos proporcionou a viver, Pai. Por mais um mês que o Senhor ó Deus, nos permitiu viver. Obrigado, Senhor. Eu creio que este mês que vai entrar, Pai, este mês de outubro, Pai, ó Deus, que está se aproximando dentro de algumas horas, eu creio, Pai, que o Senhor tem nos preparado grandes coisas. Este mês, ó Pai, que é, ó Deus, um mês de grandes planejamentos da tua igreja, de grandes desejos, ó Pai, ó Deus, de acontecimentos da tua igreja. E nós te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor venha nos fazer prosperar, alcançar, ó Deus, todos os desejos do Senhor para nós. Nós consagramos cada lar, cada família, cada casa, seja aqui literalmente ou seja ali também na live, Pai. Que em todas as coisas o Senhor derrame a tua bênção, a tua graça, o teu amor, Senhor Deus. Ó Deus, nos faça viver o teu chamado a cada dia, a cada momento, a cada instante, e possamos viver o teu desejo para nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de te servir, de cultuar mais uma noite, Pai, mais um momento, mais um instante, segundo, ó Deus, a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, bendizemos, rendemos graça, Pai, louvamos, ó Deus, exaltamos, ó Deus, aqui nesta noite, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor vai nos fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos, ó Deus, louvamos e agradecemos por este mês e pelo mês que está chegando. Abençoe as nossas vidas, Pai. Faça com que seja um mês próspero. Tudo que temos planejado, principalmente o dia 18 e 19, que tem sido consagrado para dias, ó Deus, de grande bênção, de grandes acontecimentos. Então nós oramos nesta noite, Pai, consagramos cada dia deste novo mês na tua presença, para louvor e adoração do teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, agradecemos e exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, igreja. Louvamos a Deus. Podem se assentar. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe nossos irmãos da live, né? Que você tenha uma boa noite. Deus abençoe sua vida. Você continue seguindo aquilo que é a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite. Um bom mês, tá bom? Um mês de outubro, que chega daqui a pouco.
Deus abençoe sua vida, tá bom? Graça e paz. Amém, igreja? Deus